Páscoa é a festa da ressurreição de Cristo. É passagem. É mudança. É libertação. É a passagem das trevas para a luz. Da tristeza para a alegria. Da morte para a vida. É mudança para uma vida melhor. É libertação dos impedimentos. Das mágoas para vivermos bem com os outros. Conosco E com Deus. Páscoa é o não ao mal. não a mentira. A doença. A injustiça. A má vontade. A desobediência. Páscoa é o sim ao bem. Ao amor. A paz. A bondade. A verdade. A tudo que nos faz viver melhor. Sim a Jesus. Ao autor da vida. Páscoa é transformação de vida. Páscoa é comunhão. Páscoa é uma prova de amor. É Jesus, nossa salvação! Estamos aqui para estarmos louvando o nosso Deus nesse domingo de Páscoa. E queremos convidar os irmãos que conhecem essas músicas e sentem o desejo de cantar em casa junto conosco, que se sintam à vontade para louvarmos a Deus juntos. Amém? Deus veio,
vocês estão? Espero que tudo esteja bem. Devem estar enjoados de mim, né? É sexta-feira, é hoje. Mas espero que vocês tenham refletido muito sobre a questão da ressurreição, tudo que ela significou, da ressurreição da morte, tudo que ele significou para nós, a morte, o amor de Deus dando o seu filho para ser morto numa cruz. E hoje é um momento alegre, né? Um momento onde celebramos a ressurreição. Mas antes eu queria que a gente tivesse algumas coisas para a gente estar orando na questão de doenças. Toda essa doença do mundo, essa Covid, mas em especial a doença dos próximos a nós. Continuar orando, peço para vocês que continuem orando com relação a Ayrton, a Maria, o irmão da Rosângela, então que são pessoas do nosso meio, pessoas próximas a nós, que estão com essa doença terrível. Que Deus esteja derramando misericórdia e graça sobre eles, para que a gente, o quanto antes, esteja vendo eles voltando para casa, estejam bem,
estejam podendo nos receber. Então, que a gente continue essa oração, que a gente não pare de orar com relação a isso. Tá joia? E por todo esse cenário, né? Esse cenário danado aí, esse cenário que mais um ano, né? Temos uma Páscoa diferente, uma Páscoa onde não podemos celebrar a Páscoa como irmãos, não podemos. O ano passado já foi assim, mas esse ano está pior ainda, né? Uma Páscoa onde a gente não pode abraçar, onde o louvor, como foi hoje, numa parte, a pregação em outra. Mas isso também foi culpa minha. Quando a gente gravou o louvor, eu deveria ter ido já preparado para pregar, e pregaríamos todos no mesmo lugar, né? Mas mesmo assim, olha que situação angustiante, né, de tudo isso. Quero agradecer também ao pessoal do louvor, muito obrigado. O pessoal que fez a montagem, passando a mensagem com os jovens ali, muito obrigado também. Obrigado a todos. Vamos estar orando para assim nós estar refletindo um pouquinho sobre o que significa a ressurreição para nós. Senhor meu Deus, muito obrigado, Pai. Obrigado pelo dia de hoje, Senhor, onde seu Filho, Pai, está ressurreto entre nós, Pai. Obrigado por essa tão grande, por esse tão grande amor, Senhor, que o Senhor nos mostra, Pai. Obrigado por Jesus ter vencido a morte. Isso nos dá a fé que nós podemos, em Cristo Jesus, está vencendo também, Senhor. Muito obrigado por isso, Pai. Obrigado por Ele, como Isaías 53 fala, ido para a cruz sem reclamar, Senhor, por mim e por todos os meus irmãos, Senhor. Obrigado por isso. Obrigado por tão grande amor, Pai. Nos dá agora um momento onde a gente possa estar refletindo um pouco mais sobre o que a ressurreição significa, Senhor. Para a minha vida, para a vida dos meus irmãos e tudo que engloba isso, Senhor. Pedimos, Senhor, por mais uma vez, Pai, pelo nosso irmão Ayrton, pela irmã Maria, pelo irmão da Rosângela, Senhor, pessoas que estão com Covid, Pai, que do nosso meio, Pai. Esteja guardando, esteja derramando graça sobre eles, Senhor. Esteja nos protegendo, Pai, dessa doença terrível, Pai. E quanto antes, traz a salvação, traz o remédio a esse mundo que está apanhando tanto dessa doença, Senhor. E ao mesmo tempo, Senhor, que o mundo reconheça que só Tu és Deus, Senhor. Que todo joelho se dobre, Pai, a Ti, Pai. Mostrando que o Senhor é o Senhor, Pai. Muito obrigado, Pai, por tudo isso. Muito obrigado por toda essa oportunidade de estarmos aqui do modo diferente, mas do modo que pode ser feito hoje, que é pela internet, Senhor. Muito obrigado por tudo, Senhor. É o que eu oro em nome de Jesus. Então, hoje a gente está domingo de Páscoa, né? E o que significa a ressurreição para nós, né? Se não tivesse ressurreição, não teria cristianismo. Não sei se vocês, com certeza, já pensaram nisso, mas são coisas que a gente tem que, a cada Páscoa, ou eu até diria cada ceia, que a gente tem que relembrar que se não tivesse ressurreição, se o Senhor não tivesse ido para a cruz, se não tivesse ressuscitado, não teria cristianismo. O centro da fé cristã é Jesus Cristo. E hoje, infelizmente, a gente come mais chocolate e fala menos de Jesus, né? Virou uma festa comercial onde, não sei se a maioria, mas uma grande parcela só quer saber do chocolate e do feriado, né? Feriado de sexta-feira da Paixão, daí os emenda aí, fica um feriadão e só pensa nisso. E é a data mais importante que temos no mundo. É a data, eu concordo que o Natal é uma data mega importante, porque o Salvador nasceu, mas a Páscoa, a data da Páscoa mostra a consumação
da missão de Cristo na Terra. Então ela é muito importante. Se não tivéssemos, se um dia alguém pudesse provar que não teve a ressurreição, era o fim do cristianismo. Porque essa festa, isso daí, a festa da Páscoa, a lembrança da Páscoa, é referência para mais de 2 bilhões de pessoas, mais ou menos. E isso é tão forte, tão importante, que a gente tem que ter na nossa mente que isso não é somente comer chocolate, que a gente tem que ter momentos de reflexão, como foi da Sexta-feira da Paixão, como é hoje na ressurreição, que a gente tenha o que perguntar. A gente vai ver ali no texto de hoje o que essa festa representa para mim e para você. Uma das maneiras que Deus ensina ao seu povo, e nunca podem ser esquecidas, foi transformar algumas das festas especiais em festas, em rituais. E Deus estabeleceu certas festas, e a Páscoa é uma delas. Por isso a Páscoa é uma festa religiosa que se vive em família. Assim como a Páscoa lá no Antigo Testamento era em família, hoje a festa é uma festa em família. E essa festa poderia ser em família na igreja, mas como a gente falou agora no começo, como eu falei no começo, hoje não é possível. Mas podemos ter comunhão nas nossas famílias, dentro das nossas casas. Tanto a Páscoa judaica, a comemoração da salvação do povo de Israel da escravidão do Egito, quanto a Páscoa cristã, a comemoração da salvação eterna da escravidão e condenação do pecado pela morte e ressurreição de Jesus, deveríamos nos fazer recordar da essência da nossa fé. Qual é a essência da nossa fé? Você já pensou nisso? Qual é a essência da sua fé? Se alguém chegar para você e perguntar qual é a essência da sua fé, você sabe responder? Assim, de bate-pronto? Ou você vai ter que pensar? Por isso, gostaria de olhar hoje para a instituição Páscoa e a Páscoa judaica, para aprender com os seus significados mais profundos o que deveríamos nos lembrar e qual o papel da família na preservação dessas lembranças. Vamos ver o que Moisés nos ensinou? A gente vai estar lendo Êxodo do versículo 3 ao versículo 27. Êxodo 12, do 3 ao 27. Tá joia? Versículo 3. Digam a toda a comunidade de Israel que no 10º dia deste mês, todo homem deverá separar um cordeiro ou um cabrito para sua família, um para cada casa. Se uma família for pequena demais para um animal inteiro, deve dividi-lo com seu vizinho mais próximo, conforme o número de pessoas e conforme o que cada um puder comer. O animal escolhido será macho de 1 ano, sem defeito, e pode ser cordeiro ou cabrito. Guardem-no até o 14º dia do mês, quando toda a comunidade de Israel irá sacrificá-lo ao pôr do sol. Só um parênteses, olha como isso nos lembra lá no Antigo Testamento e nos lembra a morte de Jesus. Jesus foi morto mais ou menos às 3 da tarde e foi sepultado no final do dia. E sacrificá-lo ao pôr do sol, que até nisso Deus vai mostrando a Páscoa lá e a nova aliança da Páscoa no Novo Testamento, né? Versículo 7. Passe então um pouco de sangue nas laterais e nas vigas superiores das portas das casas nas quais vocês comerão o animal. Naquela mesma noite comerão a carne assada no fogo com ervas amargas e pão sem fermento. Não comam a carne crua, nem cozida em água, mas assada no fogo, cabeça, perna e vísceras. Não deixe sobrar nada até pela manhã. Caso isso aconteça, queime o que restar. Ao comerem, estejam prontos para sair. Cinto no lugar, sandália nos pés e cajado na mão. Comam apressadamente. Esta é a Páscoa do Senhor. Naquela mesma noite passarei pelo Egito e matarei todos os primogênitos, tanto os homens como os animais. Executarei juízo sobre todos os deuses do Egito. Eu sou o Senhor. O sangue será um sinal para indicar as casas em que vocês estiverem.
Quando eu vir o sangue, passarei adiante. A praga da destruição não atingirá quando eu ferir o Egito. Este dia será um memorial que vocês e todos os seus descendentes celebrarão com a festa do Senhor. Celebrem como decreto perpétuo. Molhem um feixe de isopo no sangue que estiver na bacia e passem o sangue na viga superior e nas laterais das portas. Nenhum de vocês poderá sair de casa até o amanhecer. Quando o Senhor passar pela terra para matar os egípcios, verá o sangue na viga superior e nas laterais das portas, e passará sobre aquela porta e não permitirá que o destruidor entre na casa de vocês para matá-los. Quando seus filhos lhe perguntarem o que significa essa cerimônia, respondam-lhe: é o sacrifício da Páscoa do Senhor, que passou sobre as casas dos israelitas no Egito, e poupou nossas casas quando matou os egípcios. Então o povo curvou-se em adoração. É um texto da Páscoa judaica do Antigo Testamento, quando o povo foi liberto, né? E essa já era uma Páscoa que acontecia até antes disso, já era uma festa das Páscoas, já acontecia, né? E até hoje, em uma casa judaica, o jantar de Páscoa começa com o mais novo da casa perguntando o significado da festa, como nós vimos aqui no versículo 27, a resposta, né? 4 vezes ele pergunta: o que mudou nessa noite em relação a todas as outras noites? Que pergunta, né? Será que é uma pergunta que nós fazemos para nós? E a família precisa lembrar a história da salvação de Israel no Egito, na esperança que cada um que celebrasse a Páscoa tinha que algo mudar no seu coração e dos seus queridos. Mas quais são os principais ensinos que eles precisam lembrar? Quais os principais ensinos que eles precisavam lembrar e nós precisamos lembrar hoje, nesse dia importante que é a Páscoa? A primeira coisa é que lembrar o Cordeiro da Salvação. A gente precisa lembrar o que é o Cordeiro, como é o Cordeiro, o que seria esse Cordeiro para nós hoje. Nos versículos 3, 5, 7, 13 e 27, eu não vou ler porque o texto já é extenso e a gente já leu. A gente vai tirar algumas verdades ali. O que acontecia nessa época? Todo pai de família precisava escolher um cordeiro 4 dias antes para ser sacrificado na Páscoa. Com o sangue desse cordeiro, deveriam pintar os umbrais das portas, das suas casas, de modo que quando o anjo do juízo passasse, pulasse a casa pintada com o sangue. Por isso que o nome da Páscoa é Peshach na língua original, quer dizer pular. Então, o pai escolhia esse animal, matava esse animal, e esse animal servia, o sangue dele servia para passar o sangue nos umbrais. Isso daí é mais ou menos, o pessoal já sabe, porque quantas Páscoas já é falado isso, mas sempre é bom a gente estar relembrando. E todos que estivessem naquela casa seriam salvos. E eu fico pensando, quanto simbolismo tem nesses ensinamentos da Páscoa antiga, né? Quando olhamos na perspectiva cristã, descobrimos que Deus Pai Todo-Poderoso, não é o Pai Nelson ou sei lá quem, é o Deus Pai Todo-Poderoso, escolheu o Cordeiro perfeito para o sacrifício, e esse Cordeiro é Jesus Cristo, na sua própria encarnação. Então olha o que Deus fez, olha o tamanho do amor que ele vai mostrar para mim e para você. Fala: filho, eu te amo, eu estou mandando o meu filho na cruz, meu primogênito, para que você tenha a oportunidade de ser salvo. Por isso João Batista apresentou Jesus como o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E é isso que Jesus é. Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. É algo que o pecado do mundo só pode ser tirado na minha vida e na vida de todo mundo se a gente confessa a Cristo. É só o sangue dele que pode nos dar livre acesso ao Pai. E
essas festas do passado, como a festa da Páscoa antiga, são sombras da nossa realidade. Elas fazem como um espelho. Existe alguma coisa aqui, existe alguma coisa aqui. Uma reflete a outra. Temos várias dessas histórias na Bíblia. E o que a gente tem que... E essa marca, essas marcas, vamos dizer assim, essas sombras são coisas que têm que ficar marcadas no nosso coração, na nossa vida. O que essas festas, essas marcas representam no meu coração? O que representa aquele lugar que ocupa no teu e no meu coração? O que a gente pode aprender é que só o sangue de Jesus pode marcar nossos corações. E seu coração está marcado com o quê? Com o que o seu coração está marcado ou está manchado? Porque é só o sangue de Jesus que pode tirar o peso do pecado. É só o anjo, é só o sangue de Jesus que pode nos livrar do anjo da justiça, que vai passar sobre a terra e separando quem vai ser levado para o paraíso ou vai sofrer no inferno. E aí vem um parênteses quando a gente vê o versículo 21, o versículo 22. Molhe um feito de isopo, de sangue, que estiver na bacia, e passem na viga superior e nas laterais da porta. Nenhum de vocês poderá sair da casa até o amanhecer. Essas marcas no nosso coração, elas são marcas que são feitas pelo sangue de Jesus. Só que essa marca só é para quem está dentro desse... Assim como ali no versículo 21, que fala que a pessoa teria que ficar dentro da casa, porque por mais que ela fosse a pessoa que tivesse molhado o umbral da porta ali, o batente da porta, ela cresce nisso, ela acreditasse fielmente nisso, mas se ela não estivesse dentro da porta, nada impediria do anjo da morte estar matando ela. E isso quer dizer que a gente não pode sair da casa do Pai. A casa do Pai é o lugar mais seguro para a gente estar. E essa casa do Pai, não estou dizendo que é a igreja, o prédio, mas sim a comunidade. A gente tem que estar em comunidade, a gente tem que estar juntos. Para aquele que fala que não precisa de igreja, só de Jesus, eu acho que não. Tenho certeza que não. O cristianismo é para ser vivido em comunidade. Então, toda vez que você se afasta do Pai, perdemos a nossa bênção. Esses são os famosos desviados. Se você pensa, de alguma forma, em se afastar da casa do Pai, porque o pastor é chato, porque a irmã é chata, porque o irmão é chato, não faça isso. Não deixe que isso aconteça na sua vida. Que essa marca que Jesus marcou no seu coração, não deixe que ela se apague, que essa marca seja sempre revigorada, tenha cada vez mais cor do sangue de Jesus na sua vida. Não deixe que essa marca se apague. Creio que a gente precisa perguntar, como uma criança judaica perguntaria: o que mudou nesta noite em relação a todas as outras noites? O que aconteceu nessa ressurreição? O que acontece na ressurreição? Jesus abriu uma porta para você e para mim. Uma porta que estava fechada, que a gente não tinha acesso ao Pai, que era só o sumo sacerdote que tinha acesso, e com isso o véu se rasgou. E a gente teve livre acesso ao Pai. Mas a pergunta poderia ficar ainda mais enfática. No que esse fato muda a sua vida? No que a ressurreição de Cristo muda a sua vida? E se você fala assim que não muda em nada, talvez a gente tenha um sério problema. Porque quando você vê o que esse evento mudou na sua vida, e isso quer dizer que Jesus mudou a sua vida, mudou valores, mudou visão. Se Jesus não puder lavar o seu coração e colocar um selo dele na sua vida, então nada mudará. Mas se você convidar a isto, a salvação chegou em sua casa. Você já pensou se você pensa, alguma pessoa muito importante vai chegar na sua casa, mas você não abre a porta? O que vai acontecer? Mas hoje, Jesus quer te dar essa salvação.
Jesus quer que você se realinhe com Ele. Porque às vezes não é só você e nós que somos, quem já aceitou Jesus, que essa palavra vem para nós. Porque muitas vezes a gente não deixa, a gente passa, deixa a marca de Jesus no nosso coração, mas é uma marca, não é uma tatuagem, é uma rena, uma tatuagem de rena que a gente tira com o tempo, apaga. Então que essas coisas precisam ser lembradas sempre, essa questão do que muda a minha vida, o que Deus fez naquele dia, quem é o Cordeiro, e a gente tem que passar isso para os nossos filhos, passar para quem a gente ama. Páscoa lembra o quê? Morte e ressurreição. O que essa morte significa e o que essa ressurreição significa tem que estar claro na sua vida. A segunda coisa que a gente tem a aprender aqui é a retirada do fermento, sinal de purificação. No versículo 15 e 16, durante 7 dias, como um pão sem fermento. No primeiro dia, tirem de casa o fermento, porque quem comer qualquer coisa fermentada do primeiro ao 7º dia será eliminado de Israel. Durante 7 dias vocês deverão ter fermento, não deverão ter fermento em casa. Quem comer qualquer coisa fermentada será eliminado da comunidade de Israel. Seja estrangeiro, seja natural da terra. Não comam nada sem fermento. Onde quer que morem, comam apenas pão sem fermento. Nesses dias acontece na cerimônia da Páscoa judaica um ritual interessante, muito interessante. Todos os membros da família se unem para limpar a casa, caçar alguma coisa que tenha fermento. E essa busca fazia limpar e lavar todas as coisas da casa. Era uma cerimônia de purificação, onde todos juntos trabalhavam, preparando a festa da Páscoa. Quando olhamos para essa cerimônia da perspectiva cristã, podemos vê-las na ceia do Senhor, onde o nosso compromisso com o Salvador a gente sela o nosso compromisso com o Senhor, onde a gente honra o nome dele, onde a pureza e a santidade fazem parte desse compromisso. A gente tem que ter esse compromisso de toda vez que a gente celebra a ceia do Senhor, a gente tem que estar vendo como é que está a nossa casa, como está o nosso coração. Toda vez que a gente lembra da morte e da ressurreição, somos advertidos sempre a nos examinar. E vasculhamos cada canto do nosso coração, cada cantinho da nossa vida, para ver se o fermento do pecado e da corrupção não estão nos sujando. Sempre faça isso na sua vida. Veja se o fermento do pecado, o fermento da corrupção, vasculhe sua casa, a sua família, o seu coração, para ver se às vezes algum pecado, alguma coisa já não se tornou rotineiro. Se você não tem nenhum pão fermentado guardado em qualquer lugarzinho do seu coração aí. E assim, outra vez, pela confissão e fé no sacrifício que o Senhor nos fez, ser purificado. E possamos, mais uma vez, ser purificado pelo sangue de Jesus. Mais uma vez a gente pode ser limpos desse pecado, dessa coisa ruim que nos rodeia. A Páscoa era celebrada como uma família que busca limpar-se e preparar-se para o memorial da sua salvação. Busca a sujeira da sua casa, da sua alma, da sua vida. Eu não estou falando de sujeira de pó, estou falando de sujeira do pecado. Que isso é de muita importância, é muito importante para mim e para você. Como vai o seu coração? Tem algum lugarzinho ali que está sujo? O que precisa ser retirado da sua vida? E isso não é eu que vou dizer, é você que vai dizer. Mas seja bem sincero consigo mesmo. Seja sincero o que isso pode dizer na sua vida, pode estar trazendo de mal na sua vida. O que precisa ser lavado? O que você precisa falar a Cristo, Senhor, me ajuda nessa área da minha vida.
eu sigo todos os mandamentos, mas nesse eu dou uma bela de uma escorregada. O que eu preciso fazer para que o meu coração esteja limpo do pecado, da corrupção, seja o que for, da mentira, da inveja, da ignorância? O que você precisa limpar? É só você e Deus que podem fazer isso. Tinha mais o ponto 3, mais um ponto que a gente pode aprender nesse texto: as roupas e a pressa, um sinal de estar preparado para qualquer momento em que o Senhor passar. Versículo 11: ao comerem, estejam prontos para sair, cinto no lugar, sandália nos pés e cajado na mão, como apressadamente. Esta é a Páscoa do Senhor. Esse é o Êxodo 12, 11. A terceira lição que precisamos aprender em família é que as roupas que eles tinham que ter no dia da Páscoa, no jantar da Páscoa. Cada um precisava estar vestido para a viagem, tudo certinho, cajado na mão, sandálias nos pés, para sair apressadamente, pois eles falavam, a comida deve ser consumida apressadamente, como alguém que está atrasado. Então eles tinham que estar comendo rapidão para estar indo embora. E a cada momento a pergunta era feita pela criança: o que mudou nessa noite em relação a todas as outras noites? E isso e mais uma vez, o povo ia falando para eles, né? Para essas crianças. O que nós podemos aprender é que não sabemos quando o Senhor vai passar para consumar a nossa salvação, mas o que importa é que eu estarei pronto. Isso quer dizer na festa judaica, e fala para mim, para nós hoje. E quando a gente olha para a perspectiva cristã, é mais ou menos quando Jesus contou a parábola das virgens. Umas que estavam preparadas e outras que não estavam preparadas. As que não estavam preparadas ficaram e as outras foram com o Salvador, né? Não importa quando Jesus vai chegar. Vocês às vezes ficam pensando, Jesus vai chegar amanhã, Jesus vai chegar depois da manhã. Não importa, isso não importa. Importa, você está pronto? Eu já fui lavado pelo sangue do Cordeiro? Você já foi lavado pelo sangue do Cordeiro? E isso que faz a total diferença. A gente tem que estar transformados pela purificação de quem não se conforma com esse mundo. O mundo faz parte de mim, mas não pode fazer. Eu estou no mundo, mas eu não posso ser parte desse mundo. Eu tenho que estar purificado das coisas, sendo luz no mundo, mas não deixando o mundo se moldar a mim. No que você está se moldando? O que isso faz na sua vida? A gente tem que estar preparados para todo instante possamos responder à razão da nossa fé. Isso quer dizer purificação. Você está purificado? Você pode, se Jesus hoje bater na sua porta, você pode ser levado por ele para o paraíso ou não? E quando a última trombeta tocar, você vai estar pronto a se unir para o Salvador? E essa trombeta ela pode ser uma trombeta coletiva, uma trombeta pessoal. A coletiva é quando Jesus vier para o julgamento final. Mas a individual é quando a gente morre, antes dessa última trombeta tocar. Então como está a sua vida hoje? Como que você, se Deus perguntasse para você hoje, como está a sua vida? Posso te levar, meu filho? O que você responderia para ele? Então que você tenha o Espírito pronto para ser chamado. Se a trombeta tocar para você hoje, você fala, Jesus é meu Senhor e Salvador. As coisas do mundo já não me atraem. E assim você poderá ter a sua consciência limpa, que a sua vida só vai começar na sua morte. Isso é tremendo. Uma quarta coisa que a gente pode encontrar nesse texto é a glória da Páscoa cristã, que é a ressurreição. Romanos 8, 11 e 2 Coríntios 5. Romanos 11. Se habitas em vós o Espírito daquele que ressuscitou a Jesus dentre os mortos, esse mesmo que ressuscitou a Cristo Jesus dentre os mortos,
vivificará também o vosso corpo mortal, por meio do seu Espírito, que em vós habita. 2 Coríntios 5, ele morreu por todos, para que todos vivam e não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Se você precisa de alguma prova da fé cristã, é Jesus. Se você precisa de alguma prova que no que você crê, é a ressurreição de Jesus. E a gente pode qualquer hora estar falando, porque hoje eu estudando sobre essa passagem, né? Quantas coisas a gente pode estar estudando com relação a essa parte de apologética, como a ressurreição é verdade. Mas isso fica para uma outra hora. Por fim, a Páscoa cristã tem algo maior que o Mar Vermelho, que se abriu para a salvação da última praga. É algo muito maior. Jesus Salvador ressuscitou. Você já pensou o que é isso? Já pensou como isso é grande? E se ele ressuscitou e habita em nós, temos a promessa que nem a morte poderá nos separar do Senhor. Olha que fantástico. Se eu creio nisso, se isso está na minha vida, se isso é real no meu espírito, que coisa fantástica. Nem a morte pode separar você do Senhor. Pelo contrário, você vai se unir ao Senhor mais ainda. Sabe por quê? Porque também ressuscitaremos. A ressurreição vai vir para mim e para você se a gente crê em Cristo. Por isso vivemos para Jesus e por Jesus. A minha vida tem que ser para Jesus. A minha vida tem que ser sempre em função de Jesus. E não Jesus viver em função de mim. Se você pensa nisso, que você vive, Jesus vive em razão de você, é um grande erro. Viva para Jesus. Pergunte em suas orações o que ele quer na sua vida, o que ele precisa arrumar. Faça isso, faça todos os dias. Você que é crente velho já, anos de igreja, talvez algumas coisas se petrificaram no seu coração. Esteja ali batendo, olhando o seu coração para ver se alguma coisa precisa ser mudada, para ver se alguma coisa precisa ser tratada. Às vezes nem é mudar, é tratar, ter um tratamento espiritual, um tratamento de caráter, seja qual for ele. Pois sem Jesus só podemos dizer adeus e nunca até logo. Esta é a razão do cristianismo. A gente diz adeus aos nossos irmãos, aos nossos familiares, porque nós temos a certeza que daqui a pouquinho nós estaremos juntos. Por isso que às vezes, eu lembro da primeira vez, quando eu comecei a fazer faculdade, eu vinha de um contexto, eu fui católico muitos anos, né? E não estou criticando isso. O que eu estou falando é que quando eu comecei a faculdade, o pai de um professor meu morreu. E a gente não teve aula e foi pro enterro, pro velório. Chegando lá, a família inteira conversando, dando risada, como se nada tivesse acontecido, e o corpo lá no meio. Falei, caraca, que pessoas sem coração. E eu lembro como era o começo da faculdade, e era o começo da minha conversão, porque assim como eu converti, deu pouco tempo, eu fui para a faculdade, porque eu queria aprender mais. Eu falei para um professor meu, caraca, que coisa estranha. Mas é por isso, ele me explicou, é por isso, por esse até logo que o professor estava dizendo para o seu pai ali. Não é uma coisa que, não, acabou. Não acabou, começou. E daqui a pouco a gente vai estar com as pessoas que nós amamos. Por isso que é tão importante você falar de Cristo para essas pessoas que você ama. Por isso que todas as pessoas que estão à sua volta e não estão à sua volta também, precisam ouvir essa coisa maravilhosa. Eu acho que eu já falei aqui, você tem que ser muito inimigo de uma pessoa para você não querer falar de Deus para ela. Porque se você não crê nisso, se você não acha isso maravilhoso, você é inimigo dessa pessoa. O que a gente pode terminar agora é fazendo uma reflexão. Faça uma reflexão você na sua casa, você em família.
Como estão os umbrais da sua vida? Como está a sua vida? Ela está marcada com o sangue de Jesus ou não? Se o Senhor passar hoje, o sangue dele vai estar ali? Vai estar marcado ou não? Você sabe quem é o cordeiro que matou, que foi morto por você e por mim? Você pode olhar para o alto e dizer: Senhor, estou aqui. A hora que o Senhor me buscar vai ser uma honra. Viver, morrer é lucro, viver é Cristo. E sabe como você pode falar isso? Olhar para o alto e falar: Senhor, eu sou um pecador perdido, eu preciso do Senhor, eu preciso de Ti. Pede para Ele tomar seu coração, deixa Ele entrar na sua vida, e se Ele já está na sua vida, coloca Ele como uma coisa mais importante da sua vida, não como uma religião onde você vai na igreja domingo, depois sabe de algumas coisinhas ali da Bíblia, segue umas, mas outras talvez não. Que você possa ser integral de Jesus. Porque sabe o que é? Ele pode te ensinar a viver diferente. E muitos falam: mas isso é chato, o cristianismo é chato, ser crente é chato. Não é. Quando você vê a real filosofia, a real virtude do cristianismo, você fala: não é chato. É muito abençoador, é muito legal. Com os desafios que temos, mas posso lhe garantir, você tem uma paz essa paz que às vezes você tanto procura, só vai encontrar em Jesus. E esse Jesus ressurreto. Que Deus esteja abençoando a minha e a sua vida. Que essa palavra tenha falado o seu coração como falou o meu. Quantas coisas, quando a gente está lendo, como somos falhos nisso, né? Como Jesus, às vezes, é algo que a gente não consegue entender, não consegue testemunhar todos os dias da vida, né? Mas que a gente tenha isso, que Deus nos ajude com isso. Vamos estar orando? Senhor meu Deus, muito obrigado, Pai. Obrigado por Cristo Jesus, que ressuscitou, Senhor. Somos alegres, somos felizes nele por isso, Senhor. Obrigado por tão grande amor, Pai. Mas pedimos, Pai, que essa ressurreição seja vista em todos os dias da nossa vida, que todos os dias saibamos o que Ele fez em nossa vida e o que significa isso, que a nossa fé vem dEle, que a gente possa olhar para o alto e falar: Senhor, me ajuda para mim estar cada vez mais perto de Ti, Senhor, que o meu corpo fale de Ti, que minha alma fale de Ti, que minha boca fale de Ti, Senhor, e que nada nos separe disso, Pai. Que nós sejamos integrais de Ti, que o Seu sacrifício na cruz seja algo que nos faça refletir todo dia, e que essa ressurreição pode transformar a minha vida, pode transformar a vida dos meus irmãos, Pai. Obrigado por isso, Pai. Obrigado por a gente poder celebrar essa Páscoa. E obrigado por a gente pegar a Páscoa lá do Antigo Testamento e ver quantos ensinamentos e quantas coisas semelhantes tem nisso. Isso é mais uma prova do seu plano de salvação, que está desde do tempo de Moisés lá até hoje, Senhor. Que coisa linda, Pai, que coisa maravilhosa. Muito obrigado por isso, Senhor. Que eu oro em nome de Jesus. Amém. Uma feliz Páscoa a todos, em família, que Deus abençoe a todos e que no ano que vem talvez a gente possa estar reunidos juntos. Um abraço.